hoje o tema que eu estou trazendo aqui é para nossa reflexão. Eu vou colocar o título, o que tem a ver panelas limpas com propósito. E eu estava lendo um assunto que eu mesma escrevi em 2017, e é um tema, eu estava lendo meu caderno de anotações e vendo o meu processo, o meu próprio processo, e refletindo sobre o quanto dentro do meu próprio processo eu precisei enfrentar o desafio de curas emocionais, de feridas emocionais, como todos nós. Então eu também tive a minha trajetória de me dar conta de dores, de questões de baixa estima e de tantas outras questões que eu vivi e que foram enfrentadas, que eu tive que enfrentar e quis enfrentar para uma cura interna. Então eu passei muito tempo limpando as panelas. E observo que nesse limpar as panelas, muita alquimia nesse estado, que dentro da alquimia é o rubedo, não sei, tem umas etapas ali da alquimia, eu esqueci, que a gente passa limpando mesmo, fazendo aquele processo alquímico, e nós somos esse processo alquímico interno. Jung, ele faz essa correlação muito bonita. Então, nessa etapa onde nós limpamos as panelas, tiramos as coisas erradas, ruins, apodrecidas, doloridas, e nós gastamos muito tempo, às vezes a gente gasta muitos anos nesse trabalho terapêutico. E isso chega um momento em que você vê que as suas panelas já estão limpas, que esse processo ele já aconteceu, que muita coisa já foi recuperada, que você já recuperou muito da sua autoestima, já compreendeu muito seus processos familiares, seus sistemas, já se percebeu no seu arranjo sistêmico, corrigiu suas posições, parou de controlar demais, e tudo isso que é dentro da dinâmica emocional que nos cabe, que cabe na maioria das vezes a qualquer uma pessoa trabalhar. Então essa primeira etapa é a etapa de limpar as panelas. E da limpeza das panelas ao fazer uma nova comida é um outro movimento. Ali entra um outro tipo de trabalho. Então você deixa de ser aquela faxineira, né, interna, que vai ali fazendo um trabalho terapêutico, com essa intenção de cura, de autoconhecimento, de compreensão e tudo mais. E ali as suas panelas finalmente estão limpas. E às vezes você só vai dar uma limpezinha, então só mais um brilho. E aí nós vamos ver algumas pessoas em relação às panelas mesmo, né, que minha mãe falava muito, que ela não gostava de ficar lustrando panela. Ela usava essa expressão como uma metáfora de que eu não gosto de ficar perdendo tempo em lustrar panelas. Mas é evidente que ela queria lavar as panelas, mas ela não perdia tempo em lustrar as panelas. E aí eu quero fazer essa pergunta para vocês: quantas pessoas nos seus processos terapêuticos? Então nós vamos ter vários tipos. Tem gente que não quer limpar as panelas, então quer cozinhar uma comida nova em cima de uma panela suja, e aí tudo fica contaminado. Então eu vou fazer um arroz, imagina um arroz branquinho, soltinho, mas a panela estava suja de gordura, de carne e mais não sei o que, agarrada. Então aquele arroz, ele vai deixar de ser um arroz branquinho, soltinho, e vai ficar todo impregnado da comida anterior. Então, quantas vezes não acontece isso conosco, no nosso processo terapêutico, nas nossas vivências? Eu não limpei direito aquela situação, então uma nova situação ela é totalmente contaminada pela situação anterior, pelos traumas, pelas dores antigas. Então aquilo fica sempre com o mesmo gosto de rejeição ou de abandono, ou de vitimismo, ou de controle excessivo, de tudo o que for que você cozinhou naquele caldo ali que não foi bem limpo. Tudo vai ficar com este gosto, e não importa qual comida que você coloque lá, se é um arroz, se é um feijão, se é sei lá, qualquer coisa diferente, uma massa, a melhor receita que você tiver,
e você coloca numa panela que está contaminada de um alimento anterior. Então, tudo vai ficar contaminado. Não tem solução e não tem alquimia que resolva esse problema. Então, a primeira etapa do nosso processo terapêutico é realmente limpar, porque enquanto você não limpar, e isso é uma compreensão que as pessoas hoje em dia têm mais do que tinham antigamente, mas muita gente ainda é meio analfabeto nessa questão emocional de não perceber que o seu drama atual, ele tem contaminação de alimentos antigos na sua panela, naquilo que você recebe de novo, tem uma contaminação antiga. Então a pessoa não quer se dispor a olhar num processo terapêutico aquilo que está lá e traz todo o problema para a situação presente, sem observar a sua história, aonde você repete padrões e tudo mais. Então essa é a primeira etapa. Mas existe outras pessoas que já fizeram essa tarefa, esse dever de casa, e já limparam muitas panelas, e já tiraram todo aquele conteúdo antigo, e aí ela entra num perigo. Aí é o segundo perigo. O primeiro perigo é contaminar tudo. O segundo perigo qual é? O segundo perigo é parar na panela limpa. E aí entra aquela situação que a minha mãe falava, eu não quero ficar lustrando panelas. E muita gente fica lustrando panelas. E o que significa lustrar panelas? Exageradamente lustrar panelas. É nunca estar pronto para seguir para a nova etapa. Então, já fez um processo, já entendi, já limpei várias questões e ali tem uma nova coisa para ser feita nessa panela, que é você mesmo, que é esse lugar onde você contém a sua experiência, onde você experimenta novas possibilidades. Então, ali começo a lustrar a panela. O que significa isso? Eu quero polir essa panela para ficar linda lá na minha prateleira. E ali o foco da panela é fazer um novo alimento. A panela não é o mesmo um objeto de enfeite, ou é para algumas pessoas. Então, ela perde a função principal dela quando ela começa a virar um enfeite. Então, panela é para cozinhar, panela é para fazer coisas. Não é? Ela tem que ser limpa, eu posso até colocar ela ali no lugar, ficar bonitinha na minha cozinha. Mas vocês concordam comigo que a panela, a principal função dela não é ser enfeite, mas ser um lugar de alimentos, de cozinhar os alimentos e fazer uma boa comida? Então, ali nós vamos perdendo tempo nesse lustrar o processo terapêutico ou lustrar demais aquilo que eu preciso trazer. E aí começo a entrar num perfeccionismo, no excesso de coisa. Não, está faltando mais um polimento, está faltando mais alguma coisa. Então, quantas pessoas param nesse processo? Param aí e não começam a outra coisa. Não começa a cozinhar de novo, outro assunto, outra coisa, outra experiência, aquilo que você quer. Então, aquilo que você quer é adiado porque você está com perfeccionismo nessa arrumação ali que já foi. Já foi. Então, fazer o outro alimento na nossa vida é trazer a nova experiência. Entra ali uma energia diferente, que é a energia do propósito. O que eu quero? É a energia do foco, é a energia da decisão. O que eu quero trazer para a minha vida? Então, quando essa energia do propósito, essa energia do foco, ela é uma energia milagrosa, porque ela direciona o novo e você vai ter outros aprendizados. Então, o primeiro aprendizado é limpar aquilo que você não conseguia seguir, porque tudo que você tem, tudo que você faria no futuro sem essa limpeza, vai contaminar a sua nova experiência. Uma vez que eu já limpei, e essa limpeza, eu preciso ter uma hora que eu olho para aquela panela e falo, ela está limpa, ela não precisa de mais polimento. Então aqui está na hora de eu começar um novo cozido, uma nova experiência, um novo na minha vida. Então o novo precisa começar, e ele precisa começar com a energia do propósito, com a energia milagrosa do propósito. Eu quero isso, então vou experimentar isso. E todo começo de qualquer experiência é uma experiência desafiadora. Por quê? Porque é novo. Porque é novo e tem sempre o risco
de eu precisar ajustar no meio do caminho, melhorar o tempero, provar e ver que está faltando um pouco de sal, ou que está meio sem graça, ou acertar essa receita na segunda tentativa. Então, é um novo caminho a seguir, é um novo. E não sei quantos, eu não tenho uma estatística, mas quantas pessoas param nesses processos e não se lançam, e não seguem, e não confiam, e não começam de novo. Então, não adianta só limpar, porque o propósito não é limpeza, o propósito é você construir o seu propósito lá na frente. É você expressar a sua alma, expressar os seus dons, os seus talentos, o seu dharma. Esse é o propósito para o qual estamos aqui. Então, estamos aqui por um propósito. A alma escolheu esse tipo de experiência para quê? Então, onde é que você se alinha com o seu dharma? Então, mas para eu alinhar e expressar o meu dharma, eu preciso realmente fazer essa primeira etapa de purificação. Mas depois que ela foi feita, eu não posso ficar parada nela no perfeccionismo. Eu preciso seguir, eu preciso ir para frente, eu preciso colocar esta energia, senão você vai ser aquela dona de casa que vai passar a vida lustrando panela, pondo no sol para ela ficar brilhando, para que você seja perfeita, ou a panela seja perfeita. Aí você vai passar a vida se vangloriando das suas panelas vazias, lindas e brilhantes. Então, tá faltando limpar ali naquela panela linda, brilhante, né? Quando a pessoa fica obcecada, um detalhe que ela esqueceu de trabalhar, que é o desapego, que é o controle excessivo, o perfeccionismo, que é um defeito que preciso limpar na panela. Então, nós partimos para outra etapa do nosso processo, que é colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E esse colocar em prática, ele é mais difícil até. O que é mais difícil? Quanto custa um funcionário que é um ajudante de cozinha, que vai limpar as panelas, e quanto custa o chefe de cozinha, que vai ajudar a fazer de novo outro prato? Claro que é muito mais sofisticado fazer o outro prato. Então, fazer o outro prato nós estamos deixando de lado, porque ou postergamos, ou achamos que a panela não está limpa o suficiente, ou precisa de mais alguma coisa, e aí nós vamos adiando a realização daquilo que nos cabe realizar, no erro mesmo, no erro, porque aí que está o grande problema e a grande armadilha, porque as pessoas, como elas passaram por grandes processos internos, elas querem uma outra obra pronta. Nenhuma obra aparece pronta. Toda ela, qualquer que seja ela começa tijolo a tijolo. E sem essa humildade, nós somos orgulhosos demais. A gente quer comprar casas prontas, pré-fabricadas. Ali, eu quero a nova casa, mas eu quero ela pré-fabricada, para não ter perigo, não ter erro, não ter problema com o pedreiro, não ter problema com nada. Então, deixa eu comprar lá na Amazon uma casa pronta. Ela chega aqui pronta. Então, você não se envolveu com o projeto, você não ajudou a construir, você não aprendeu com esse processo. Então, o novo, ele é uma experiência construída, porque na construção do novo existe toda uma alquimia de trabalho interno, porque à medida que eu construo o de fora, eu estou construindo o de dentro. Então, o que é o de fora? Pode ser o seu projeto, e eu estava lendo isso no meu caderno ali no meu caderno de anotações pessoais, meu diário, meu caderno de troca de experiência comigo mesmo, que eu gosto muito de escrever. Eu estava realmente naquele momento falando do trabalho da aldeia nativa, que era o trabalho do meu espaço terapêutico, que acabei morando nele e que agora eu estou reabrindo ele para alguns trabalhos presenciais ano que vem. Então, vocês estão convidados para fazer pequenos trabalhos aqui comigo, pequenos trabalhos, bem seletivos, porque agora o espaço ele é um pouco menor. Mas eu estava naquela época falando da aldeia nativa, pensando na aldeia nativa e nessa construção. Então, a construção de um espaço, no meu caso, que eu queria, que era a aldeia nativa, ele trouxe experiência para outras pessoas, para muitas pessoas, mas na construção desse espaço, muita coisa aconteceu internamente comigo.
Então, não existe uma separação do dentro e do fora. Não existe separação. Uma obra externa, ela está sendo construída internamente. Uma limpeza na sua casa externa, ela é interna. Tudo que é externo e interno estão juntos. É a mesma experiência. Então, a obra de uma pessoa é a pessoa. É a pessoa ali, é ela ali. É o trabalho interno dela que se manifesta no externo. Então, nós vamos ter que ajustar. Então, não tem jeito de você fazer uma coisa e ter a ilusão de que vai ficar pronto, que está pronto. Então, no processo da cozinha e nessa panela limpa, você quer um novo prato, então ou você compra pronto, ou você faz o prato. Mas aqui, a questão é que o prato comprado pronto não é a mesma coisa de você fazer o seu prato, porque o prato que você comprou pronto, ele foi a experiência do cozinheiro, não sua. Então, você está ali usufruindo, mas você tem a experiência de usufruir, mas não é a mesma experiência. Então, a experiência aqui no meu espaço terapêutico, de alguém que chega e recebe o ensinamento ou faz o trabalho, é uma experiência de quem está recebendo. Mas é diferente da minha experiência que construiu isso e estou passando. Então, o processo de crescimento meu nesse sentido é diferente do processo de crescimento de quem está vindo. Então, todos estão crescendo, mas chega um momento que a sua experiência precisa de que você faça algo para você. Agora, eu estou dando o meu exemplo. O seu exemplo não precisa ser um espaço terapêutico, o seu exemplo pode ser você fazer um novo. Que novo? O novo que te corresponde fazer. Às vezes é dançar, às vezes é se expressar, às vezes é se permitir ter um pensamento novo, abrir a sua cabeça, trazer novas experiências para você. Então, o que é o novo para você? É um novo relacionamento? É um novo trabalho? É uma nova maneira de agir? É soltar seus filhos e você viver a sua vida? É você cuidar mais de você que de cuidar do outro? Ou é você começar a cuidar de alguém que você nunca quis cuidar? É você se abrir para uma experiência que você não quer abrir e você precisa dar-se conta de algumas coisas. Então, o que é o novo para você? O novo, ele tem a hora de começar, tem a hora que a gente começa a postergar esse novo por medo, e ali nós vamos justificando, porque ainda falta isso, falta aquilo, falta não sei o quê. Ou então por uma expectativa orgulhosa, tá, gente? Orgulhosa, vaidosa, de que as coisas têm que vir prontas. Eu com 50 anos, eu queria um negócio pronto. Como é que eu vou começar do zero? Como é que eu vou começar lá de baixo? Começando lá de baixo. É assim que a gente começa, com qualquer obra, com qualquer coisa, começando do começo. Não existe começar do fim. No fim é o fim, é outra experiência. Então, quando a gente não quer começar do começo, porque eu já estou no segunda profissão, porque eu já tenho 50, 60, porque eu tenho isso, tenho aquilo, já tenho, mas não sei o quê. Então, a gente perde a capacidade dessa inocência infantil, que é muito boa, de abrir-se para o novo, abrir-se para uma nova experiência com esse olhar infantil, com esse olhar de puro, com esse olhar puro de quem não está trazendo ali os preconceitos de que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu já falo isso, que eu falo aquilo, que eu já ganho a X ou Y. Então, como é que eu vou entrar para uma experiência assim? Então, eu que sou tão grande, vou começar do zero alguma coisa. Começando. Ou então você não vai experimentar o novo, porque não tem outro jeito, é assim. Então, todos que começam algo na sua vida, eles passam por essa experiência e ali nós vamos trabalhando. Então, o importante não é a obra realizada, mas é ao realizar essa obra, o que ela promoveu dentro de mim. E ela promoveu dentro de mim várias coisas, essa humildade, essa capacidade de começar de novo, essa incerteza que eu vou ter que enfrentar. Então, fazer de novo a mesma coisa. Então, como é que nós vamos trabalhar agora? O propósito vem num determinado momento da nossa vida. A energia do propósito, ela é uma energia muito milagrosa. Eu quero, então eu vou ter coragem de enfrentar, que eu vou começar do novo, que eu estou insegura, que eu estou na incerteza, porque o novo é assim. Ou então eu vou ficar na segurança de colocar
as minhas panelas cada vez mais lustradas dentro de uma prateleira. Ali a sua visita chega, o que você tem aí de novo para fazer de comida que você falou? O que você tem de novo? Qual que é a nova receita? Não tem a nova receita, mas as panelas, elas estão impecáveis na minha prateleira. Beleza. Então, é isso, gente. Vamos observar. Quem chegou no fim, pegue a live lá no começo. Então, nós precisamos de ter esta coragem de seguir com a nova experiência na nossa vida, observando se você já limpou o suficiente, mas se você não está limpando excessivo. Está na hora de fazer a comida. Então, é verdade, as cigarras estão trazendo novo, o verão já está chegando, a chuva vai chegar. Vocês estão ouvindo as cigarras? Beleza, o sol também. Então, eu quero deixar essa reflexão importantíssima para que a gente não perca tempo inútil, não fique inutilmente em alguns lugares parados, estancados do nosso processo terapêutico. Eu estou trazendo isso porque eu vejo isso no processo terapêutico de muitas pessoas. Já está na hora de fazer, mas falta isso, falta aquilo, falta mais um curso, falta isso, falta isso. E aí você vai vendo que a pessoa ela está no controle, ela está no perfeccionismo, ela está na vaidade, porque, não vou começar do zero, não vou começar na incerteza. Eu quero que você se lembre de quando você tinha 21 anos, você começou na certeza? Ou você começou na incerteza? Você começou assumindo riscos de erros e de ter que corrigir e tudo mais? Como qualquer aprendizagem, a gente tem que assumir que tem que consertar. Então, é claro que tem que consertar, gente. Larga de ser orgulhoso, de ser vaidoso e de querer, eu não erro nunca. Erra sim, todo mundo erra. Todo mundo, quando começa alguma coisa, faz errado, conserta. Uma receita nova, eu tenho que corrigir o tempero. Isso aqui não deu muito certo, vou jogar fora, começar de novo. Então, isto é humildade, é um valor enorme. Mas humildade, a boa humildade, não é aquela que te deixa lá sem fazer nada. Não. É aquela humildade da capacidade de seguir na incerteza, de seguir sabendo que você não está no topo, que você está no início, que você ter coragem de pegar a mochila e ir para a estrada num caminho novo, e que ele vai ter muitos acertos e erros, e ele não vai te dar milhões em 2 dias. Ele é o caminho começando a ser construído e ele precisa ser honrado como se você estivesse lá com 21 anos, sabendo das etapas de um novo caminho. Quem não quer passar por isso, fica lustrando panela. Fazer o quê? Né? Tem escolhas para tudo. Então, um grande beijo para todos vocês. Essa é a minha reflexão que eu trouxe hoje. Foi a minha, então passo elas para vocês. Muito agradecida por vocês estarem aqui.